Travou tudo aqui, mas vou chamar o Vitor. Vitor, meu companheiro, perdão, o pessoal já está tudo aí falando com a gente, a palavra está com você. Meu computador tem Imagina, vida própria às vezes. imagina, isso acontece, não, isso é super normal. Obrigado novamente, Tavares, pelo convite. Espero poder atender as expectativas aí. Fico aqui à disposição. Pessoal que já entrou aí, eu vi que entrou o Leão, entrou o Luciano, a Larissa, a Amanda, a Tati. Obrigado pela presença de todos. Vamos aí tocando em frente aí. O senhor tá mudo. Vamos começar um pouquinho sobre a sua trajetória. Bom, começou o seguinte, eu me formei em farmácia em 2001 pela Universidade Católica de Santos. Eu, como início de carreira, quando a maioria dos farmacêuticos comecei a carreira como em drogarias, farmácia e manipulação. Em paralelo, comecei com um curso de formação em pesquisa clínica e eu trabalhei durante 8 anos, passei por indústrias como Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk, e depois apareceu essa oportunidade de eu entrar no mundo da logística através de recintos alfandegados. Como eu moro aqui na cidade de Santos, todo mundo conhece a cidade de Santos pelo Porto que é o responsável por 1/3 de toda a economia do Brasil, passa por aqui pelo Porto de Santos. E aí, em 2011, que eu entrei de cabeça mesmo na logística, comecei como cobrindo uma farmacêutica com licença médica, em um primeiro ensino alfandegário. Depois, em 2011, eu voltei, onde eu fiquei definitivo, e aos poucos eu fui conhecendo mais dessa área que envolve tanta coisa, traz tanta coisa, que a gente acaba descobrindo N coisas referentes à farmácia, que é muito legal disso. Como foi essa transição? Trabalhar numa drogaria, né? Como você falou, começa a experiência, a aventura, depois passar para um porto. Olha, quando a gente trabalha em drogaria, manipulação eu trabalhava dentro do laboratório, manipulando mesmo cápsulas, cosmetologia, essas coisas. Quando chegou na área da drogaria você tem atendimento com o público, eu gosto de conversar com as pessoas, não tem problema nenhum, mas uma coisa que contava bastante era a segurança, né? Infelizmente, drogaria sempre foi muito alvo, mas eu gostava de trabalhar bastante em drogaria, sim. E é uma experiência muito legal e é super válida mesmo, não desmerecendo, sem dúvida uma oportunidade sensacional também, mas eu queria algo diferente, queria uma coisa mais empresarial, uma coisa mais executiva, né? E eu sempre gostava dessas coisas bastante, assuntos internacionais, porque você na pesquisa clínica, é o que a maioria dos estudos são estudos clínicos internacionais, né? Então eu comecei com essa parte e já lá, indiretamente, eu já posso dizer que já foi um primeiro contato com a logística, né? Porque quando você trabalha nisso, você trabalha fazendo toda a parte estrutural da coisa, fazer a distribuição do medicamento, para onde vai, para qual centro de pesquisa, tal. E quando apareceu a oportunidade do Porto, eu vi assim, nossa, o quanto de coisas que a gente recebe, a importância, e não só a importância do porto, mas também a importância do próprio farmacêutico, né? O quanto o farmacêutico é importante dentro do porto e todo dentro dessa cadeia logística, ainda mais agora que eu acho que a gente vai conversando aqui aos poucos, vai surgir inevitavelmente o assunto da RDC 430/20 da Anvisa. Então a gente vai ver a importância do farmacêutico nisso tudo e eu fui me envolvendo com isso, e eu fui buscando. Eu fiz o caminho totalmente contrário. Eu comecei trabalhando em logística, fui fazer um MBA em logística internacional, e depois do MBA que eu fui cursar o curso tecnológico de logística, né? O tamanho foi assim a paixão que eu fui tendo e descobrindo coisas novas e tudo que envolvia dentro desse ramo. Vitor, tem 2 semanas que eu venho conversando com o pessoal da área pública, né, pessoal de licitações. E eu falo para eles que o trabalho deles é de formiguinha, não aparece. O que aparece na reportagem é o que o funcionário público, ele não faz nada. Desculpa o termo, é um vagabundo. Só que você conhecendo por trás das câmeras, aquele pessoal que não aparece, você vê que nós temos, dentro do funcionalismo público, vários profissionais qualificados e que fazem um trabalho de excelência. Com certeza. Quando eu
puxo para o porto, quando a gente puxa para o porto, é a mesma coisa. Só fala gargalos, só fala encontraram drogas, a soja não embarcou, e vocês lá no porto fazendo o trabalho de formiguinha, também não aparece. Então, para a sociedade, o que traz é o que vem de notícia, que o porto não presta. Só Imagina. que a gente sabe que é uma outra realidade. Explica para a gente um pouquinho essa história de trabalhar no porto, esse trabalho de formiguinha que não aparece. O porto é fundamental. Como eu falei, eu fiz uma apresentação há um tempo atrás na Abralog, onde eu faço parte do grupo de trabalho de logística farmacêutica, apresentando que eu sou o único ali que é representante do Porto. Tem o Cleiton também, que falou com você semana passada, que também já trabalhou no Porto, eu trabalhei com ele em outras empresas, e nós somos os responsáveis, somos os representantes do Porto. Então, o que a gente apresentou? Que o trabalho do Porto, ele, como eu falava lá, que é responsável por 1/3 de toda a economia do Brasil passa por aqui. O Porto de Santos, ele fica a 70 quilômetros do maior centro industrial brasileiro, que é a cidade de São Paulo. Tem acessos de várias formas, não só pela hidrovias, por rodovias, ferrovias. Então, o Porto de Santos ele engloba tudo isso. Ele é muito estratégico. Eu acho o Porto de Santos, a localização dele, uma coisa muito estratégica, porque ele é um canal. Aqui é a ilha de São Vicente, né? Quando foi fundada por São Vicente dividiu, uma parte ficou, e quem fundou Santos foi Brás Cubas. E nessa região tem o Canal de Santos, ele fica localizado no local, o primeiro local que foi realizado os atracadores foi na região aqui de Santos, não sei se você conhece, na região do Valongo. Tem a igreja do Valongo, hoje tem o Museu Pelé que fica lá, que foi a primeira localização que assim era protegido. É um local que não sofria saques, era protegido de ataques de piratas. Então, o porto já, para mim, já começa importante desde aquela época, porque por essa proteção, né? E hoje a gente faz, como você falou, a gente faz esse trabalho de formiguinha. A gente atende, principalmente aqui em Recintos Alfandegados, são vários tipos de clientes. É cliente farmacêutico, é cliente alimentício, é cliente de produtos químicos. Então, são inúmeras oportunidades. Então, o Porto ele consegue englobar tudo isso. Só em Santos, nós temos 66 áreas, sendo que 11 são privadas, né? Mas existem 66 atracadores. São 16 quilômetros de porto aqui dentro, com 7,8 milhões de metros quadrados de área. Então, a área de armazenamento, tem área para assim, uma gama de coisas que dá para trabalhar e que o porto consegue atender, sem dúvida. Vitor, eu vou fazer uma pergunta agora, e eu falo o seguinte: todo profissional de logística ele tem que assistir o filme chamado Capitão Philip. Né? Todo profissional de logística, para os meus alunos, eu sempre falo, tem que Depois, assistir. depois eu faço uma brincadeira que eu tenho em relação ao Tom Hanks. Termina Esse aí. filme, profissional de logística tem que assistir, Capitão Philip. Fala lá da parte de pirata. Aqui na Baía de Guanabara, de vez em quando, há ataque de piratas. Você já presenciou, só para as pessoas entenderem que aquilo não é ficção, é a realidade. Você já presenciou, já viu ataque de piratas no Porto de Santos? Eu vi, aparecem reportagens aqui na TV local, aparecem, vem de barcas, existe, seja na margem direita ou na margem esquerda. Aqui em Santos, para quem não sabe, tem a margem direita e a margem esquerda. A margem direita é Santos, a margem esquerda é o Guarujá. Já em reportagens aparece pessoas com barquinhas mesmo, catraias, os caras, eles vêm do lado e acompanham, sobem no navio, tentam subir, muitas vezes não conseguem, mas já aconteceu infelizmente, terem sucesso nas suas ações em relação a isso. Tá. E como você observa, porque quando você tem esse ataque, é para navios específicos, né? A área de medicamento ela é muito visada, não só no porto, como aeroporto, como estrada. E como vocês se protegem disso e como você enxerga que isso pode melhorar? Como nós podemos proteger?
Olha, como você falou, o produto farmacêutico é um produto de alto valor agregado, né? Hoje a maior parte assim, dos os medicamentos com maior valor agregado, repetindo, vem mais pelo aeroporto. Vem também alguma coisa pelo porto, mas aqui temos já aqui em Santos já existe uma forma de ter sendo feito, tem o acompanhamento da entrada do navio, existe o acompanhamento dos práticos para ajudar a, não, porque aqui o que tem 15 metros de profundidade, então tem alguns lugares que o navio tem que passar para não encalhar, né? Então existe tudo isso, existe todo esse trabalho da Receita Federal, o trabalho da Polícia Federal acompanhando, vem de acordo com a documentação. Quando chega nas empresas, as empresas chegam e apresentam toda a documentação. A gente tem os documentos, são os BLs, né? Que a gente fala, nós falamos que é o RG do container. Ele vem com toda a descrição, e toda essa descrição já é passada para os órgãos anuentes. Então, é feito esse controle. Por exemplo, se você pegar nos recintos alfandegados, seja os órgãos anuentes como Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, todas exigem um mapa, que seja realizado um mapa. Né? O que a gente quer esse mapa? É o que entrou e o que saiu. Quem foi a transportadora, o horário que entrou. Da Polícia Federal é feito mensalmente, Polícia Civil e Exército é feito a cada 3 meses. Então, é feito todo esse controle aqui dentro, ele já é feito, e toda vez existem auditorias que a gente passa dos próprios órgãos, eles vêm fazer as inspeções, não só desses órgãos, também a Anvisa vem fazer as inspeções, eles fazem inspeção para a gente acompanhando o número de lote, se aquilo que está dentro do container, que está dentro daquela LI, né, licença de importação, que aquilo que está sendo descrito já está, é o que está ali fisicamente para ele que ele está conferindo. Você trouxe alguns termos que para nossa audiência, porque a nossa audiência conhece muito o transporte rodoviário, né, que é o que mais se aparece, o aéreo. Mas você trouxe alguns termos aí que eu acho legais, como prático, órgãos anuentes. Explica um pouquinho para a gente qual é a função de um órgão anuente, qual é a função de um prático, por favor. Bom, primeiramente falando do prático, o prático é uma equipe que tem aqui em Santos, eles acompanham a entrada e a saída dos navios, eles vão guiando os navios que entram aqui no canal. Como eu falei, aqui tem a profundidade chega aqui no Porto de Santos é de 15 metros. Dependendo do tamanho do navio que entra aqui, ele tem que fazer a trilha correta para ele não correr esse risco de encalhar. Então, o trabalho dos práticos é um trabalho importantíssimo realizado aqui no Porto de Santos. Órgãos anuentes. Órgãos anuentes são todos os órgãos que fazem um tipo de controle. Por exemplo, algum tipo de controle. Cada órgão anuente controla uma coisa. Por exemplo, nos recintos alfandegados aqui em Santos, por exemplo, no que eu trabalho, que é Local Frio, nós temos a Anvisa, na qual eu sou responsável técnico, né, com farmacêutico, para a AF, autorização de funcionamento de empresa, para medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos para a saúde, os correlatos, e saneantes domiciliares. Eu sou responsável por isso, então, sobretudo, produtos são ser utilizados para consumo humano. Tem também o MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que dentro dele também tem o CIF, Serviço de Inspeção Federal, produtos de origem animal e vegetal, produtos de origem animal e vegetal, principalmente in natura. Né? Por exemplo, sempre explico muito isso lá dentro do terminal, a diferença do alimento, né? da licença de alimento da AF, da Anvisa e para do MAPA. Qual a diferença? O MAPA é o produto in natura. Eu sempre dou o exemplo, né, dos cursos que eu dou de boas práticas de armazenagem, eu dou o exemplo do tomate. O tomate vermelho, a fruta está ali pronta, vermelha. Cresceu, está lindo, maravilhoso. Aquela lá, ele é Anvisa? Ele não é Anvisa, porque ele está um produto in natura. Agora, ele passou por algum processo de conservação, o tomate pelado, ele é um que tem conserva, ele é o molho tomate. Aí ele é Anvisa, porque ele passou por um processo de industrialização, ele tem algum tipo de conservante, então ele já passa a ser Anvisa. Então isso é só nessa parte, né, de consumo humano. Polícia Federal, produtos que são utilizados para refino de drogas. Polícia Civil e Exército, explosivos e substâncias que podem ser utilizadas para
produção de armas, né? Então, cada um tem o seu tipo. Fora que tem, obviamente, dentro do Receita Federal, quem é a principal autoridade, que é a Receita Federal. Toda vez que entra um container aqui, o produto fica sob gestão da Receita Federal. E aí, as empresas que fazem a licitação, junto à SPA, que é o órgão que regulamenta, que controla todos esses recintos alfandegados, faz essa licitação e as empresas fazem toda aquela parte, a logística da logística, dentro desse terreno que é da União, a maioria da União. Para você, que está dentro do processo, essas transformações que a Receita Federal fez, de documentação, de processos como a do INPE, a DANF, melhorou, o processo de importação e exportação? Agilizou? Tem buscado agilizar bastante. Sinceramente, eu vou falar para você, Tavares, ele não é a parte que eu me dou diretamente, né? Mas eu tenho verificado, sim, que existe uma coisa de acelerar o processo, né, de regularização. Tem até projetos de o container já chegar no costado já nacionalizado, chegar já ir direto para o cliente. Tá. E você trabalha também com essa parte de estudos de medicamentos internacionais? Já trabalhei em estudos nacionais. Tá. Antes de eu fazer essa pergunta, tem uma aqui da Tati, vamos lá. Vitor, do ponto de vista de segurança da carga, poderia falar um pouquinho sobre o Incoterms mais comuns? Os incoterms mais comuns. Bom, a gente eu entendo, quando eu falo os incoterms, eu já coloco mais como todos os cuidados que a gente vem buscando dentro do porto, né? O Porto de Santos ele vem se atualizando bastante em relação à parte de medicamentos. Ele não era diretamente um caminho para a entrada do medicamento, né? Então, assim, acredito que quando ela fala em cotermes, é em relação de todos os cuidados que a gente vem tomando em relação. A gente tem até, como eu falei, aos poucos, inevitavelmente, a gente vem falando da 430, né? Eu não sei se é exatamente isso que a Tati está querendo saber em relação a esse tipo de assunto, mas o Porto de Santos, sem dúvida, ele vem sendo, o Porto mesmo, acho que em todo o Brasil, ele vem sendo vem buscando essa atualização. Se há uma coisa mais específica, exemplo, no caso da carga tombar no mar. Quando no mar, aconteceu até alguns dias atrás, houve uma ventania forte aqui, feito todo o processo, existem as seguradoras, as responsabilidades principalmente são das seguradoras, as empresas são acionadas, e para fazer todo esse tipo de resgate desse tipo de carga. Eu acredito também, Vitor, que ela está perguntando, aí vai depender da negociação do importador com o exportador, para definir quem é a responsabilidade, exemplo, o CIF, FOB, o CPT, todos esses Incoterms. Aí dentro dessa responsabilidade, vai estar lá exemplo, se for o CIF com tudo pago, é do exportador. Então, isso vai depender muito, vai caso a caso, vai da negociação. Exemplo, tem Da discussão, né? tem órgãos públicos que ele contrata de uma forma que a responsabilidade é tudo do importador, tem hora que o seguro fica com ele, isso aí vai depender muito da negociação importador-exportador. Com certeza. Entendeu? E as formas de seguro, exemplo, até pouco tempo atrás, fenômenos da natureza não se Não pagava, entrava, não se não pagava pagava. nem para veículos, exemplo, veículos. Caiu uma Exato. árvore em cima do seu carro, não se pagava seguro. Hoje você pode contratar esse seguro. Então vai muito no seguro internacional, nós temos classe A, classe B, classe C, aí vai estar definindo isso tudo. Exatamente. Tá ok, Tati? Aí vai depender de cada negociação. Vitor, agora vamos voltar um pouquinho dentro dessa pergunta da Tati e dessas responsabilidades. Onde começa a responsabilidade do Vitor? Onde termina?
que um farmacêutico, dentro da sua posição no porto, ele faz? Bom, acontece o seguinte, quando a carga ela fica sob a jurisdição da Receita, ela, como eu falei, existe as empresas que são os recém-alfandegados, como a empresa que eu trabalho, Local Frio, Santos Brasil, Deikimar, Deep World, BTP, são empresas que fazem toda a parte de infraestrutura, tem essa estrutura dentro do terreno da União da Receita Federal. Enquanto a carga fica dentro desse recinto, essa carga é da Receita Federal. Entra aí a responsabilidade farmacêutica. Esse recinto tem um farmacêutico responsável, que ele é por manter a integridade de todo esse desse produto, né? Vamos se a gente falar exatamente o produto farmacêutico, o medicamento, né? O Vitor fica responsável, por exemplo, lá na Local Frio é o único terminal aqui da Baixada Santista que tem um frigorífico. Então nós temos uma câmara específica para medicamentos. De acordo hoje com a RDC 430, se faz obrigatório ter uma câmara específica, não pode ter outro tipo de produto dessa câmara, né? Então, para atendermos a RDC 430, temos várias exigências, requisitos que devem ser cumpridos, não só em si dentro da câmara, mas também do todo o terminal. Tendo a câmara, eu tenho que ter uma qualificação de câmara, a qualificação térmica da câmara, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no artigo 9, na Lei 961, tem que ser uma qualificação de 7 dias para uma câmara. Uma câmara climatizada tem que ser 24 horas. Né? Eu tenho que ter uma leitura de temperatura e umidade também em tempo real. Se qualquer emergência, ser acionado e ter um plano de contingência para não perder a temperatura e a integridade do produto não ser afetada. E também tem do próprio terminal. Tem uma das palavras que eu acho que ela fundamenta a 430 é a rastreabilidade. Então, rastreabilidade, assim, qualquer problema que acontecer com o produto que o cliente venha a receber, ele vai fazer todo o caminho. Então, ele vai precisar de rastreabilidade também dentro do recinto alfandegado, enquanto esse produto estiver sobre a jurisdição da Receita. Então, o farmacêutico fica também responsável por isso. Fica responsável não só pela saúde, pela sua integridade do produto, mas pela saúde também dos funcionários da empresa. A gente faz controle de pragas, análise de potabilidade de água. São todos aqui, todas essas funções, entre outras, que o farmacêutico pode vir a tocar. Assim como o controle das licenças de órgãos anuentes. Também tem esse acompanhamento, evitar uma contaminação cruzada, entre vários outros, fica a responsabilidade do farmacêutico. Tá mudo o seu áudio. Tem uma pergunta do Leão. Em termos de transporte rodoviário, como está o espaço para carga e descarga? Existe algum projeto para ampliação desse espaço? E ele continua aqui, deixa eu pegar a segunda parte. Completando minha pergunta anterior, ainda existe um estacionamento de veículos em Cubatão esperando serem chamados para carga e descarga no Porto de Santos? Sim, ainda existe, principalmente a entrada rodoviária, a entrada pela área rodoviária aqui em Santos, pela Tietê Imigrantes, né, e pela Lemoa, que antes disso tem ali a região do Cubatão, ainda existem esses estacionamentos, eu trabalhei do lado de um deles, ainda existem estacionamentos onde ficam os caminhoneiros aguardando, né? E existe sim um projeto, né, de licitações de espaços aqui junto à SPA para novos terminais e procurando aumentar o espaço, porque eu acho engraçado, isso me remeteu, desculpa até me sair do assunto, porque isso me remeteu uma coisa que falaram quando eu fazia curso no pré-vestibular. Um professor perguntou para todos nós assim, qual é a profissão do futuro? Aí todo mundo ficou meio sem saber, ele falou, vai a logística. Porque é muita coisa sendo criada e muita coisa precisa ser guardada em algum lugar. Então, assim, o Porto de Santos foi um que realmente cresceu, aumentou o seu espaço, e ele vem aumentando, ele vem buscando novos espaços, novas soluções, né?
para cada dia mais poder estar atendendo e poder estar recebendo outros tipos de cargas e outros tipos de clientes também. Tá. Aí, para eu não perder o fio da meada, a Tati ainda pergunta: existe um prazo máximo para descarregamento nesses estacionamentos? Tati, vou ser sincero que eu vou ficar meio que devendo vou ser sincero, eu posso te dar uma informação, em vez de te dar uma informação errada, eu prefiro que, olha, eu posso ver isso aí para depois te responder. Porque, sinceramente, eu não sei te responder exatamente qual é o tempo para descarga. Sempre é uma discussão isso daí, mas existe mas assim que tiver alguma coisa eu te passo. Infelizmente agora não consigo te dar essa resposta. Até porque falar de carga e descarga no transporte rodoviário, É né, uma briga. você É uma briga grande, uma briga é uma boa. briga, né. Clay, a respeito de cabotagem, como, existe essa movimentação? Nós tivemos aí a BR do Mar, né, que o governo federal fez para fomentar a cabotagem. Certo. Como você enxerga essa cabotagem? Você tem uma percepção que pode melhorar o fluxo de carga dentro do país, melhorar o custo do Brasil, essas coisas? Com certeza, porque a gente sabe, em outros programas que eu acompanhei teu aqui, vocês sempre discutem essa relação de como as estradas que um sistema rodoviário passa aqui dentro do Brasil, né? Está em São Paulo, as estradas são melhores, são mais lisas, passou não desmerecendo, não discriminando os outros estados, mas sempre acontece de alguns locais as estradas são essas coisas. Então, a cabotagem, né, ela vem como uma solução para isso. Então, é fundamental que seja uma coisa regulamentada, uma forma que vai ajudar bastante esse transporte, seja qual for a carga. Isso vai facilitar, vai dar praticidade e garantia da integridade de um produto, que seja ele num container reefer, seja ele num container dry, ele pode trazer com certeza eu vejo de uma forma muito positiva essa parte de cabotagem aqui dentro do Brasil. Tu acredita que vou falar de custo um Tudo pouquinho, bem. tá? A gente conseguiria melhorar o nosso custo? Exemplo, eu ter o transporte rodoviário como alimentador, Uhum. eu fazendo a cabotagem, dependente do material, mas vamos pegar lá da sua área, material controlado. Tu acha que melhoraria o nosso custo e o tempo de trânsito a gente conseguiria diminuir? Olha, por exemplo, se for e botar para região, para portos centrais, assim, por portos bem que sejam chaves, locais chaves, por exemplo, hoje existe portos na região de Itajaí, na região de Santa Catarina, região de São Paulo, depois sobe a região de Recife. Então, assim, ele fica mais prático, talvez ele possa ser mais rápido, né? Eu vejo o custo pode ser, eu acredito que seja até reduzido, porque eu acho que tanta coisa que envolve o lance de o preço, a valorização de frete, valores do próprio movimento que a gente faz dentro dos recintos, enquanto isso está dentro da subjudição da receita. Eu acho que isso pode ser bem positivo que eu acho que a relação de custos também pode melhorar bastante. Tá. O Oscar, ele manda a seguinte obrigado, Oscar, pela pergunta. Quais seriam as principais licenças e certificado que a empresa que armazena cargas de medicamento deve possuir no porto? Oscar, obrigado pela pergunta. As principais, ele fala para medicamento, né? A primeira que a gente que a gente precisa ter é a AF de medicamentos, né? A AF de medicamentos, e no caso da Rosana retroportuária e área secundária, a autorização especial para armazenagem de produtos da portaria 344, produtos entorpecímicos do nervo central, entorpecentes, psicotrópicos, os refinos de drogas, que é o caso da D2, mas essa é a primeira. E muitos medicamentos, eles são com uma anuência, não só a Anvisa, como
Polícia Federal, Polícia Civil, Exército. Um exemplo, o paracetamol. Né? Se a gente parar e pensar que o paracetamol, que é um medicamento que a gente utiliza para cuidar de gripe, ele também é um produto que ele ajuda na síntese de drogas. Então, ele é Polícia Federal, ele é um produto controlado pela Polícia Federal. Então, é mais uma licença que a gente precisa ter, além de Exército, no caso aqui de São Paulo, a CETESB, de acordo com um órgão de meio ambiente de cada estado, né? Aqui no caso de São Paulo é a CETESB. Como a gente faz também o nosso controle de plano de gerenciamento de resíduos, tem que ter um controle também, tem que ter uma licença do IBAMA. São licenças que sempre estão atreladas muito a medicamentos. Você recebe carga fracionada e em contêineres ou só recebe uma ou outra? Não, a gente recebe em contêineres para importação, de importação, e tem para exportação também. Quando vem para exportação, fica lá no recinto para depois ser estufada dentro do recinto e depois ser enviada para outros países também. Sim. Fala um pouquinho então para gente, vou pegar aqui que ninguém até agora perguntou, Cleito, da 430. Fala um pouquinho desses containers, os cuidados que você tem que ter para não haver essa contaminação. Não, com certeza. O container, quando ele chega aqui, o container é uma responsabilidade, principalmente, ainda ele é do cliente, não tanto do recinto alfandegado. Então, ele vem com o container reefer, lá dentro vem com o container todo paletizado em pallets de plástico, principalmente, porque é mais fácil facilitar a lavagem e a contaminação. Esses containers, eles têm um display atrás, e é feito o controle de temperatura a cada 2 vezes por dia, para ver se a temperatura é mantida. No caso da local frio, nós temos o frigorífico. Então, a gente tem uma área em que é realizada a desova do medicamento, e dali também ele é enviado para a câmara, e essa câmara, como eu falei já antes, temos a qualificada, com a leitura de temperatura, e sempre verificando para não evitar a contaminação cruzada. Por isso que a gente sempre fala, medicamento fica só em câmara de medicamento. No caso de Portaria 344, muitos outros recintos alfandegados aqui em Santos, mesmo não tendo uma câmara, eles têm as áreas de inspeção. A equipe farmacêutica do Porto de Santos é uma equipe muito competente. Tenho o contato com vários colegas da área dos farmacêuticos aqui no Porto de Santos, e todos buscaram e fizeram de forma corretíssima, e fizeram a qualificação de suas áreas de inspeção, suas áreas que são climatizadas, para não afetar a integridade. Por exemplo, chegar uma Anvisa e fazer uma inspeção de uma cara, aquilo precisa ser desovado. Então, para não perder a temperatura, que a maioria é 15 a 25 que venha para cá, então eles têm essas câmaras qualificadas, então é mais uma responsabilidade que fica para a gente também, de acompanhamento, né? Então, assim, a principal essa é a temperatura e a umidade, para não vir a acontecer algum tipo de mofo. Pode acontecer de uma carga vir completamente comprometida, e fica na responsabilidade da equipe do farmacêutico, da operação do recinto alfandegado, de comunicar ao cliente de que aquele produto veio danificado, e falar, olha, alguma coisa aqui está errada, aconteceu já precisa ser verificado. A gente vem, já solicita fazer uma desova, fazer uma repaletização, a gente fica e acompanhar, passar tudo isso para o cliente, se o cliente tiver alguma coisa, como eu falei antes, ter a rastreabilidade de tudo que aconteceu com a carga dele. Você tocou num ponto aí que eu achei legal e você enfatizou bem, quanto ao pallet, né, pallet de plástico. Então, para as pessoas entenderem um pouco, né, Vitor, que, quando você bota o pallet de plástico e tira o de madeira, você também elimina algumas burocracias com esse pallet de madeira que você tem, né? Madeira tem que passar por fumigação, ele tem que passar por tem que ser madeira tratada, e tem que ser tratada na origem, tem que ser tratada aqui, e assim, isso é sempre verificado. Isso não é uma coisa, isso aí vai passar. Não, não passa. Toda vez isso aí é verificado para ver se a madeira é tratada. Existe muita burocracia em relação a isso. Como isso é descartado, como esse pallet é descartado, como é que ele vai ser, como eu falei agora há pouco, o planejamento
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? O Oscar, que fez a pergunta agora para você, trabalha comigo, é um rapaz que trabalha comigo e domina muito bem esse assunto, né? Então ele passa, então ele faz toda essa parte de descarte, toda essa parte de tratamento, a gente sempre envolve muita coisa. Aí vem para o plástico, que é mais fácil, a parte de lavagem, tem agora também. Tem outros materiais que são feitos pallets também, mas os que mais eu tenho contato é a madeira e o plástico. Tá. Apesar que tá Victor, mas é para você, a Tati confundiu, porque são 2 Vitors. Isso acontece sempre. Você já coordenou a movimentação de alguma carga radioativa? Quais os cuidados empregados? No Porto não é permitido, Tati. No Porto de Santos não é permitido a carga radioativa, né? Nós já fizemos uma vez um workshop relacionado a radiofármacos, mas aqui no Porto de Santos não é permitido fazer esse tipo de operação com radioativos. É complicada essa operação. Eu posso imaginar. Eu já transportei césio. As pessoas, imagina o trabalho que toda aquela coisa de chumbo, né? Tudo tendo... Só a carga tinha uma bolinha, uma bola de gude. A caixa era uma caixa de 3 toneladas de chumbo. Meu Deus. E, assim, você precisa de toda uma equipe por trás para fazer toda essa operação. Engenheiro, precisa de várias licenças, precisa do CNEM, isso é complicado. Vamos lá, tem mais uma pergunta para você, Vitor. Claro. Bom dia, qual a temperatura mais comum de armazenar os produtos farmacêuticos? Tatiane. Obrigado, Tatiana. Tatiana, obrigado pela pergunta. Bom, as câmaras que a gente tem, por exemplo, a câmara qualificada que nós temos na Local Free hoje é de 15 a 25. A maior parte dos medicamentos são que a gente fala que eles consideram a temperatura ambiente, 15 a 25 graus. Mas existem câmaras de 2 a 8, que já estamos trabalhando para já estamos tendo uma câmara qualificada para 2 a 8, no caso do Local Frio, uma câmara de 2 a 8 graus. Tem produtos de temperatura negativa, a gente acompanhou isso durante a pandemia, quando veio as vacinas da Pfizer, que elas precisavam estar numa temperatura de menos 70 graus Celsius, né? Então, sempre o range de temperatura varia, mas os principais que entram hoje aqui, por exemplo, no Porto de Santos, a gente tem para 15 e 25 e agora está entrando para 2 a 8. Vitor, a gente tem no canal muito jovem que assiste. Hoje, para trabalhar fazendo o que o Vitor faz ou trabalhar com o Vitor, quais são as qualificações? Olha, já ter a primeira parte, o conhecimento assim, da monitoramento de temperatura, fazer conhecimento não só da síntese do medicamento, da síntese do produto, mas ele também tem que estar sempre, tem que ser o quê? Primeiramente, curioso. Tem que ir atrás e começar lá dentro do ensino alfandegado foi que, sinceramente, eu comecei a entender um pouquinho de comércio exterior, você vai começando a entender alguma coisa de logística, você vai começando a entender, então você tem que saber essa parte de armazenagem, saber sobre a parte de entender sobre fracionamento, portaria 344, conhecimento dos produtos da portaria 344, saber quais são os trâmites que devem ser realizados, porque a portaria 344 ela não é só controlada dentro do Receita Federado. Uma farmácia também, se você vai numa farmácia, você entrega um produto, você quer um medicamento tarja preta, que chama, né, com aquela receita azul, tem que ficar retida, isso é mantido para vigilância. Então tem que ter buscar esse conhecimento da área de logística em si e também dessa parte de legislações que é muito importante, como eu falei já anteriormente, Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, todos esses órgãos anuentes. Desde quando você começou na área de portos, como você vem assistindo esse crescimento, essa profissionalização? Principalmente você fala principalmente na parte de farmacêutico. Isso. Olha, eu vou ser sincero que hoje está bem diferente de quando eu entrei. Engraçado que quando eu comecei nessa área, disseram que muita gente não entendia. O que o farmacêutico faz aqui? E até hoje, às vezes, a gente acaba recebendo esse tipo de questionamento. O que o farmacêutico faz no porto, né? Me perguntaram, tem drogaria dentro do porto? Então,
Oi? que um farmacêutico faz na logística, né? E que eu falei, foi uma pessoa que faz na logística, quer dizer, toda a integridade do medicamento é do farmacêutico. Então, assim, eu vejo da seguinte forma, quando nós fomos buscando, e assim, o farmacêutico ele foi mostrando o seu valor, não só no controle do produto, mas do medicamento. Como eu falei, quando nós somos responsáveis pela AF, deixa uma coisa explicando para vocês. O farmacêutico ele é obrigatoriamente ele é responsável técnico pela AF de medicamento. Se for de alimentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde, pode ser um químico, engenheiro químico, ele pode ser o responsável técnico. Mas agora, para medicamentos, obrigatoriamente é o farmacêutico. Então, quando entra numa empresa, normalmente ele fica responsável pelas 5 categorias de produtos. Então, o farmacêutico ele foi entrando e foi pegando toda essa expertise referente a alimentos, cosméticos, de produtos para a saúde. Por exemplo, eu já fui responsável até um trabalho que eu fiz há algum tempo na minha vida foi de ser responsável técnico numa empresa de produtos para operação de neurocirurgia, né? Então, o farmacêutico ele vai buscando todo dia esse seu lugar, mostrando que ele é um leque de oportunidades que o farmacêutico pode encontrar na sua carreira, né? E o Porto foi uma coisa que traduziu muito bem isso. Então, hoje, eu conheço farmacêuticos que trabalham na área do segurança aduaneira, tem farmacêuticos que trabalham na parte de meio ambiente. Eu trabalho lá dentro da Local Frio, eu faço trabalho junto com da renovação de licenças, acompanho toda a parte de licenças. Então, assim, então hoje o farmacêutico tem visto com conhecimento técnico suficiente não só para ficar naquele ramo, ele consegue vir, eu esqueci também, o farmacêutico trabalha na segurança do trabalho, um amigo meu também, ele enveredou para a área de segurança do trabalho, de um coordenador de segurança do trabalho, né? Então, quando ele vai se enveredando, então o farmacêutico, a farmácia dá para a gente essa oportunidade de conhecer, e o farmacêutico normalmente ele é um curioso por natureza. Então, ele vai ali, ele vai entrando, quando vai ver, ele está dominando muitos assuntos, não só o que o dele. O Oscar mandou mais uma pergunta para você. Vitor, considerando a variedade de licenças e certificados que abrange as cargas de medicamento, existem sistemas que podem ajudar ao responsável técnico a controlar condicionantes e validades? Bom, eu, por exemplo, lá na Local Fuel, eu trabalho junto com a área de qualidade, né? Então, como a gente pode fazer esse controle de condicionantes, esse controle de licenças, prazos? Existem plataformas que são vendidas para as empresas e que precisam que elas são utilizadas e elas fazem esse tipo de controle. E é uma coisa que entra também na 430, por exemplo, qualquer sistema que tiver algum tipo de ligação com a cadeia logística de medicamento dentro do porto, dentro da empresa, ele tem que passar por um processo de validação, do sistema. Esse processo de validação, a gente vem buscando também isso, ele é um sistema que vai ver toda a segurança, se é feito os backups, tudo certinho. Então, nós temos uma plataforma que também faz esse controle, que fica registrado a validade, e também fica registrado também todas as condicionantes, por exemplo, todas as obrigações, e não só no caso de uma licença específica, tem de requisitos legais também. Existem requisitos legais, toda empresa existe uma gama de requisitos legais, existe mais de 1000 requisitos legais que devem ser respondidos. Então, a partir disso, a gente consegue avaliar as condicionantes, consegue avaliar a licença, a validade da licença, e aos poucos a gente conseguir fazer esse tipo de controle, que é fundamental para manter a qualidade do serviço do produto. Hoje o processo está tão profissional, né, Vitor, que hoje você tem WMS, que cuida de armazém, só para a área de porto. Só para de porto, exatamente. Eu tive treinamento tem 2 meses de um WMS, que ele é específico para porto. Exato, os WMS ele faz todo o controle, desde a entrada, ele fala qual a rua que ficou parada, ele cria um lote interno dentro do recinto e que faz todo esse tipo de controle, e a partir dele você consegue fazer toda a movimentação, aonde você vai colocar, por que você vai colocar lá, qual altura, qual a rua, que é fundamental para a rastreabilidade do processo. Sim.
A Tati manda mais 2 perguntas para você. Como é a fiscalização sanitária? Existe um período? E a segunda é: a indústria farmacêutica realiza inspeções no recinto portuário? Opa, isso bastante. Primeiramente, para a primeira pergunta, né, Tati, novamente, obrigado pela pergunta. A gente recebe constantemente a visita do órgão anuente por conta de análise de carga, né? Ele precisa analisar uma carga, ele já agenda, solicita o posicionamento, e aí a gente acompanha e eles fazem esse acompanhamento da carga. Antigamente, a licença AF ela era renovada anualmente. Hoje ela está por um prazo indeterminado, mas não que deixe de ter o seu zelo. Ela está acompanhando, se tem algum tipo de atualização na norma, eles vêm, acompanham a gente e fazem esse tipo de fiscalização. Quanto a clientes, desde a partir do momento que o comercial fechou um contrato com um cliente que está participando de um bid, primeira coisa, já tem uma auditoria marcada. Ele vem solicitar, principalmente quando é de indústria farmacêutica, eles vêm batendo, não digo palavra batendo, não é muito legal, mas eles vêm tocando principalmente no ponto da 430, saber se é qualificado, se tem um relatório, qual é o sistema que vocês utilizam, você tem o sistema validado, você tem o sistema de rastreabilidade, o controle de mudanças que é feito. Então, são vários departamentos que acabam sendo envolvidos e passam, sim, por auditorias de cliente na hora que está entrando para fazer o serviço dentro do Recife Alfadegado. Vitor, assim, o pessoal tá fazendo Enem? Porque o pessoal tá mandando aqui, ó. Vamos lá, mais Claro, uma. Vamos. claro. Como os serviços de terceiros são auditados quanto à execução no Porto de Santos? E como a tecnologia atua para tornar os serviços comercialmente seguros e atraentes ao cliente? Bom, no Quem caso, por exemplo, mandou, Luciano, é foi o Luciano, né? coronel da Polícia Militar de Recife, amigão aqui do canal. Luciano, muito obrigado pela pergunta. Sim, a gente são realizadas auditorias quando a gente faz algum tipo de parceria. Por exemplo, dos recintos alfandegados, normalmente faz com transportadoras, porque os recintos possuem a sua área de transporte, mas é o transporte apenas do container, não faz aquele transporte de carga fracionada. Então, o que acontece? O próximo recinto alfandegado acaba fazendo uma parceria com alguma transportadora para fazer a entrega do produto diretamente ao cliente, né, para ir para essa distribuição dele específico, ou seu armazém específico. Então, no caso de, por exemplo, eu te posso responder que eu já até realizei uma auditoria de transportadora, saber se aquela transportadora tem os caminhões estão, a manutenção preventiva está em dia, se ele tem é qualificada a sua a parte refrigerada do caminhão, tem a parte o Tavares falou agora do WMS, mas se tem um sistema TMS, que é de Também. transporte, né? Então, feita assim as auditorias para qualificação e por quê? Para atender o máximo possível do que o cliente tá precisando, para a gente também oferecer esse tipo de serviço. O Cleiton, que esteve aqui com a gente, um abraço, Cleiton. Quais são as maiores disparidades encontradas na análise de BL relacionada aos produtos farmacêuticos? Cleiton, obrigado pela pergunta. Olha, histórias de BL é o que não falta, porque vem uma coisa descrita, né? E vem com o NCM. O que acontece? Quando nós pegamos o BL, a primeira coisa que a gente verifica é o NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, que tem cada número quer dizer, ele descreve pelo número dos 4 primeiros dígitos, a gente já sabe que tipo de produto que é. Por exemplo, se você pegar um produto 3004, ele é medicamento. Todo produto que começa com 29 é produto químico. Produtos 05, 09 são produtos in natura. Então, quando você fala assim, disparidades, por exemplo, já aconteceu de eu pegar uma mesma carga, só que o cara colocar um NCM diferente. Ele colocou um NCM de medicamento, ao mesmo tempo ele botou, porque ele utilizou um de alimento, porque ele era uma pastilha, ele usou um NCM de medicamento, né? Então, por exemplo, nós pegamos BLs com cargas diferentes. A gente olha e fala assim, como é que uma carga, né, vem com carga consolidada e fala assim, mas como é que no meio desse produto
no meio do container tem um medicamento junto com um parafuso, né? Então, a gente, às vezes, vê esses tipos de disparidades, esses tipos de disparidades, a gente questiona, a gente vai ver, foi registrado errado, mas existem são N disparidades que a gente encontra. Essa é só uma, mas no caso de medicamento, eu sempre estou verificando, né? Quando vem medicamento, por exemplo, 3004, ele pode ser medicamento, beleza. Ah, ele é Anvisa, acabou? Não. Ele pode ser medicamento veterinário. Aí, medicamento veterinário, ele não é Anvisa. Ele é produto do MAPA. Então, ele tem outras tratativas, de acordo com o recinto, tem uma cobrança diferente. Então, tem que ser verificado de acordo com o NCM qual é o destino desse produto. Eu sempre saber a importância, eu procuro saber não só o NCM, mas também quem é o importador, porque o importador vai mostrar qual vai ser a origem, qual vai ser o destino daquele produto. Até a Polícia Federal entra muitas das vezes, né, Cleito? Se você pegar uma morfina, exato, né? Aí você precisa da Polícia Federal. com certeza. Tá, agora, Cleiton, tem mais uma pergunta aqui, mas antes disso, continuando na informação do Cleiton, eu acho que as maiores disparidades, sim, e eu queria a sua opinião, é quanto à burocracia, né? Quando você fala de uma importação, se você pegar um BL, a quantidade de informações que a Receita pede, exemplo, o nome do cliente, endereço, CEP, CNPJ, inscrição estadual, e quem está exportando não entende essa burocracia que precisa. Se você não botar um dado desse, você já tem que fazer uma carta de correção, prende essa carga e dá uma burocracia Eu danada, posso né? te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Tinha uma carga que era de alimento, a carga veio com toda a descrição, mas assim, ele ficava num centro de ele era concentrava tudo no centro de distribuição e era encaminhado para o Brasil. Quando chegou aqui, a Anvisa parou, olhou e fez assim, peraí, aqui está só o endereço do centro de distribuição, que é o fabricante. Porque assim, a distribuição era na França. Então vinha produto da Alemanha, vinha produto da Portugal, vinha produto da Suécia, vinha produto da Itália, só que não tinha o endereço do fabricante. Conclusão, a Anvisa veio e interditou. E, infelizmente, a carga ficou 1 ano dentro do terminal e ela veio a ser 1 tonelada de alimento destruída por conta disso, uma falta de informação. Sim. É complicada a legislação muitas das vezes aqui no Brasil, né? E lá fora, para o pessoal entender isso. Para eles entenderem isso, por que você está pedindo isso? Pois é, tem que seguir, faz da nona. Leão tem mais uma pergunta. Em termos de porto, você vê alguma diferença na implantação da RDC 653, agora em março de 2024, para o controle de temperatura, para os medicamentos de 15 a 25, de 15 a 30 graus? A 653, se eu não me engano, ela fala mais da parte de transporte, né? Ela veio, se o Leão pode me corrigir, desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas no artigo 64, aponta bastante no artigo 64 da RDC 430, que ela fala a parte de transportes. Então, Leão, para o porto, como eu falei anteriormente, o transporte no porto ele é mais de container, né? O container ainda fica na responsabilidade do cliente, não fica na responsabilidade do Recife Afogado. Se a carga é desovada e fica, por exemplo, no nosso caso, fica numa câmara, aí é uma responsabilidade nossa, mas não no caso do transporte. Para o Recife Afogado, eu acredito que a 653 ainda não foi. Logicamente, ela acende um alerta na gente e a gente precisa ter esse cuidado e verificar. Por exemplo, se a gente for fazer como eu falei agora há pouco, né? Quando a gente fazer a auditoria de uma transportadora, com certeza eu tenho que ver como é que está em relação ao transporte de produtos termoláveis também. Então, no caso, é mais no caso da terceirização do serviço, não só diretamente ao ensino alfandegado. A Tati mandou a pergunta: como funciona o armazenamento de contêiner do berço de atracação? Existe um sistema que demanda o endereçamento? Existe, né? Existe o sistema o endereçamento, quando ele já encosta aqui, ele já sabe para onde ele vai, o caminhão já encosta ali no costado, o portainer vem, puxa o container, já bota o caminhão já vem direto para o recinto alfandegado, onde ele foi
destinado, né? Então existe como funciona o armazenamento? É dessa forma mesmo. Existe esse sistema, que às vezes é o próprio pela Receita Federal, que ele já faz toda essa parte de cadastramento e vai diretamente para o recinto que foi selecionado. Agora, todas essas informações que você está me passando, você muitas das vezes não tem ela em sala de aula. Isso não tenha dúvida. Não tem, não tem. É mais teorias. Quando você chega na realidade, qual o choque que você tem? Olha, o choque é assim, porque acontece muito, a gente verifica muito isso em auditoria. Por exemplo, quando a indústria farmacêutica ela vem auditar, o mundo deles é um mundo, nós brincamos, não, pelo amor de Deus, não é uma crítica negativa. Eles têm um mundo perfeito porque é tudo muito correto. A indústria farmacêutica exige isso, é medicamento, né? Então toda essa parte é muito... a gente vai dando de frente com algumas situações, né? Porque eles chegam para a gente, vem, auditam e falam, você não tem isso. E aí qual é a nossa função? Nos adequar. Falar, olha, tanto que cada auditoria para a gente é uma aula. Cada auditoria para a gente é uma coisa nova, né? Então, se você pegar a primeira auditoria que a gente recebeu para a que a gente tem hoje, é completamente diferente, né? Então, é bem interessante esse ponto para a gente. Então, de fazer esse tipo de controle nas auditorias, a gente vai descobrindo o que é o mundo real. Porque o próprio indústria farmacêutica chega aqui e fala assim, nossa, é assim? Porque a gente não atende o cliente só. Ele é um dos clientes, né? Como é que é você ter algo qualificado por um CD de uma empresa, e como é que você tem algo qualificado por um recital falegado, que atende mais de um tipo de cliente, né? Então, a gente tem que se adequar. Então, é esse que é o maior choque, de você não estar naquela coisa perfeita. Não, você tem que atender mais de um tipo de cliente. Não é só um que você atende. Então, esse eu acho que é o maior choque. Então, uma coisa que eu aprendi muito legal na Recital Falegado, que me ensina todos os dias, é exatamente isso. Todos os parâmetros devem ser analisados, desde custo e se a gente pode atender aquilo, se a gente tem condições de atender aquilo. Então, assim, a gente pode chegar e ver com o projeto, olha, temos isso aqui, o cliente pediu isso, nós temos dessa forma. A alta gestão vai olhar e falar assim, bom, esse cliente, o que ele vai movimentar, o que ele vai trazer, será que esse custo vale a pena, será que esse custo é viável para a gente? Então, chega nisso, então é essa realidade que a gente começa a lidar com essa coisa de custo. O quanto a gente vai precisar investir e quanto isso vai ter de retorno. Então, é mais uma coisa que mais bate na nossa cara e fala, opa, o mundo não é assim, não é tão fácil. Aí, quando você sai da carreira da faculdade e vem para o campo, você começa a verificar que existe muitos parâmetros que devem ser analisados antes de fazer a implantação de projeto. A logística ela é muito dinâmica, demais, né? Demais. O que hoje é realidade, amanhã você fala, peraí. Eu comento isso bastante, eu conheço muito isso até com o próprio Cleiton. Já tínhamos um colega que trabalha com a gente numa empresa, ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele perguntou para mim, eu estava conversando ele e uma analista de atendimento ao cliente. Ele chegou e perguntou assim, o que a gente vende aqui? Aí, transporte, armazenagem, a gente vende movimentos. Todo e qualquer movimento dentro de um recinto alfandegado, ele exige um custo, ele exige alguma coisa, uma documentação. Todo ele, voltando à palavra que para mim é a palavra-chave da 430, rastreabilidade. Então, a gente precisa estar sempre tem controle de o que aconteceu, por que aconteceu, por que você tirou, por que um container subiu, estava na altura 5, foi para uma altura 2, veio para o chão, por que aconteceu. Então, todos os movimentos eles são cobrados, todos os movimentos são passados para o cliente. Então, assim... E cada parte... Pode falar. E cada parte da logística, parte da logística vende algo. Eu costumo falar, e já retorno para você, que a logística também vende sonhos, né? A gente movimenta. Eu falo, no caso do medicamento, a gente está carregando a esperança. Parece meio bobo falar, talvez, não sei,
mas a gente está carregando esperança de pessoas que querem o medicamento para se curarem de uma doença. Então a gente está movimentando aquilo. Então não é brincadeira. O nosso papel não é uma coisa bobinha, né? Só fazendo controle de temperatura. Não é. A gente movimenta a esperança de muita gente. A gente tem nas mãos uma responsabilidade muito grande. Tá. Como funciona a devolução de cargas não conforme a origem? Tatiane Ramos. Bom, Tati, o que acontece é o seguinte, toda vez que acontece alguma coisa de a carga vem danificada ou não atendeu a algum tipo de exigência de órgão anuente, todo é feito a partir diretamente com o despachante. Passando para o despachante, fala, olha, a carga não foi nacionalizada, vai voltar, define o que você vai fazer. E aí a carga, aí de acordo com a negociação entre os despachantes e negociando com o despachante, com o cliente, de fazer toda essa parte de devolve esse container não está conforme a solicitação, todas as exigências aqui para o país. A Tati mandou uma informação assim. Que lindo, Vitor. Amei essa definição de esperança. Mas é uma coisa que parece um clichê, mas é uma verdade, né, para a gente. Vitor, estamos chegando a 1h30. Se eu Caramba! cortar o que nós ficamos... cortando dá 1 hora. Eu fiquei mais de 20 minutos parado. Eu vou sair um pouco, mas já volto. A live está contigo agora. Obrigado, Vitor. Bom, pessoal, eu falo aqui, como a gente já conversou um pouco aqui, eu e o Tavares, como foi passado, eu falo também para estudantes que querem começar nessa área, para farmacêuticos, colegas de trabalho, que o quanto o nosso trabalho vale a pena. Eu falei agora há pouco sobre a esperança, né? Então a gente carrega, quando está no Porto de Santos, também isso acontece no aeroporto, seja qual for o modal, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. Então, o farmacêutico, a farmácia nos permite um leque de posições, opções, para a gente seguir nosso trabalho. Já foi também, como foi discutido aqui nessa live. Então, ser farmacêutico, nesse ponto, é gratificante. Então, assim, para quem busca um desafio e saber que você está sendo parte importante na cadeia logística, está sendo parte importante na vida de uma pessoa, eu acho que isso faz valer a pena cada segundo, cada desafio que a gente tem nos nossos dias de trabalho. Então, eu espero que algumas questões, eu peço desculpas se algumas eu não consegui responder. Fico à disposição, meu Instagram está aberto, @VitorChainca, e tem o meu LinkedIn, Vitor Chainça também. Fiquem à vontade para entrar em contato e trocar uma experiência, com certeza vai ser gratificante. Obrigado, Tavares. Vitor, chegou uma pergunta agora para você, Opa. da Larissa. Sabemos que durante a pandemia ela ganhou bastante destaque diante dos desafios, mas o que esperar do futuro da logística farmacêutica? Cada dia... Olha, Larissa, primeiramente, obrigado pela sua pergunta. Os desafios são grandes, e eu acho que, assim, eu vejo com muito otimismo o futuro da logística farmacêutica. O Brasil, principalmente, e eu acho que, olha, eu não sei se eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas acho que o Brasil é um país extremamente desenvolvido no ramo de logística farmacêutica, no ramo de conhecimento, de ter esse comprometimento com a integridade do produto, né? Eu já conversei com colegas que trabalham nos Estados Unidos e que falaram que o controle deles não chega a 50% que a gente faz aqui. Então, assim, o futuro da logística farmacêutica eu vejo com muito otimismo. Cada vez mais tecnologias, cada vez novos equipamentos, novas situações, e que vai ser cada dia mais importante. E, como eu falei, nós levamos esperança, né? A gente carrega esperança. Gostou dessa palavra? Sei que a Tati gostou dessa palavra, eu também gosto bastante de pensar assim, mas
e a cada dia que passa, a gente poder ter essa responsabilidade de estar cuidando de alguém, trazendo toda a esperança de uma pessoa dentro de um produto, eu acho que a logística farmacêutica, a cada dia que passa, vai trazer cada vez mais desafios e novas soluções, acho que a palavra é essa, novas soluções para a gente conseguir seguir com esse caminho. Vitor, antes de terminar, eu vou pedir licença a você. Claro. Eu não sabia como fazer, né? Quando eu comecei o canal, vou até mostrar aqui, era chamado canal Logisticando, era essa caneca aqui. E Legal. eu resolvi vender canecas. Sim, e eu vendi algumas canecas. Depois eu me perguntei para que eu estava vendendo caneca. Porque o objetivo do canal não era vender caneca. Falei, para que eu estou vendendo caneca? Não faz sentido. Aí eu parei. Falei, pô, não vou vender mais não, porque não tem sentido eu vender caneca. Que não é o objetivo eu vender caneca. Eu parei. Só que durante a minha vida, eu tenho uma irmã de criação. Eu tenho uma irmã de criação. Hoje ela está com... Nós somos 10, mas ela 11. Meu pai pegou ela com 3 meses, ela é a mais nova. Ela está com 47 anos. Então, meu pai pegou ela com 3 meses. E eu sempre tive um sonho de adotar uma criança. Entrei no processo para adotar. Passei por toda a burocracia, mas a documentação venceu. E eu não consegui adotar. Eu tenho 2 filhos e eu tentei de todas as formas, ia nos cartórios, era humilhado, porque a certidão tem que vir de graça, e eu penei com a minha família. E nós não conseguimos, porque passou os 2 anos, demos entrada, passou, venceu, tinha que fazer tudo de novo, eu desisti. Só que eu tenho sempre um objetivo com o meu canal. E eu falei, eu vou voltar a fazer caneca. Eu tenho um sonho de ir no orfanato e fazer uma festa para criança. Legal. Então, o objetivo meu agora, eu vou voltar a fazer a caneca, porque eu quero vender essas canecas, que tudo que eu arrecadar com essas canecas estão aqui, alguns modelos que eu queria mostrar. E tudo que eu arrecadar com essas canecas, eu vou fazer essa festa com essas crianças e pretendo conseguir, porque eu acho que esse é o nosso objetivo, fazer o bem para alguém. Então, eu peço licença a você por ter usado esse tempo, porque Imagina. eu tenho esse objetivo agora, voltar a vender essas canecas, porque eu quero um dia entrar no orfanato e fazer essa festa para essas crianças. Então, obrigado por você me permitir nesse momento. E mais que isso, pode contar comigo que eu vou ser que eu vou comprar essa sua caneca. Porque eu tenho esse objetivo de vida. O canal ele não pode ser só um objeto de trazer conhecimento perfeito, trazer informação, mas eu acho que eu posso fazer mais um pouquinho. E é isso que eu quero. E, Vitor, assim, eu não sei o que falar para você, porque o que eu queria falar, o pessoal já mandou aí, ó. Ó o Cleiton. Esse Vitor é nota 1000. Vamos ver mais. O que é que tem aqui? Para Antônio, ó, parabéns, Vitor e Vitor. Obrigado, Antônio. Aí tem aqui, de quem? Da Tatiana. Parabéns, Vitor. São muitos desafios no dia a dia. Aí tem a Tati, ó. A Tati mandou aí, ó. Cadê a Tati? A Tati sumiu? Não, ela estava aqui Ela agora. comentou, acho que ela comentou da esperança. O Que lindo, Luciano também. Vitor. Também essa definição de esperança. Falar em esperança, Vitor, você está convidado, a gente já conversou e você vai ver. Em novembro, eu estou fazendo outubro rosa, no Logisticando com ela, e em novembro eu quero fazer o Logisticando com eles para a gente falar sobre o Novembro Azul. Então, se você que está me assistindo quer participar, me chama aqui para a gente fazer algo para conscientizar a população sobre esse Novembro Azul. Vitão, obrigado. Obrigado a você, Vitor. Obrigado a todos que participaram. Peço perdão pelo início, que Imagina, eu sento aqui 8 horas da manhã, ligo tudo e fico testando. Na hora da live acontece. Tudo bem, Ótimo domingo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Espero contar com você mais vezes aqui no canal. O canal é seu, o canal é nosso. E ótimo final de semana para você. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Bom final de semana. Tá bom. Tchau, abraço. Ó, Vitor, antes de terminar, ó, tem uma do Cleiton aqui, ó. Pera aí. Achei que ia adotar o Vitor.
Ah, esse Cleiton é o ciumento. É. Um abraço, Um gente. abraço, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.